Aleluia. Pode sentar com vontade. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo e Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz e trouxe salvação. Conheço a sua dor e ouço o seu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer. O Senhor está conosco. Aleluia. O Rei de Israel está conosco. Bendito seja o teu nome. É só confiar. Aleluia. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo e Redentor, começo e o fim. Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz e trouxe salvação. Conheço a sua dor e ouço o seu clamor, e minha destra não falhará. Deus, todos juntos, não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou. Te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer. Mais uma vez, queria lembrar o texto que nós lemos, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. Queria convidar você mais uma vez a cantar este coro. Não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres,
bem forte. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no
Deus. Vamos cantar um hino bem conhecido da harpa cristã e você pode nos ajudar no coro, tá bem? É muito fácil. Se da vida as vagas procerosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas a divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresas quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas vezes não duvidarás, e entrando alegre te casarás. Quantas bênçãos quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas a divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas a divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas a divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Amém. Graças a Deus. Quantas bênçãos, não é, amados? Quantas bênçãos. Graças a Deus. Mateus, capítulo 13. Mateus 13, verso 15. O texto diz assim: pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Amém? Podem assentar, queridos. Pai, nós queremos te glorificar, pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. Dirige-nos por teu Espírito, transmite a tua palavra ao nosso coração de maneira que possamos entender, guardar, viver, praticar, crescendo nesta graça, neste conhecimento, nesta fé,
que provém de Ti. Pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre cada família que se representa na noite deste dia, deste lugar de oração. Recebe todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão a Ti. E fala conosco, Pai. Traga respostas, traga direção. Converte o mais profundo do nosso ser ao Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, eu entrego todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, uma das partes mais complexas do nosso ser, ou mais profunda, e não há como fazer um diagnóstico preciso, é o nosso coração. Jesus Cristo vai falar algo sobre isso, dizendo que do coração procede todo mau intento, pecados. Provérbios 4, 23 vai dizer que do coração procedem as saídas da vida. O coração é importantíssimo. E quando nós olhamos para esse texto, ele vai trazer para nós lições que precisamos não apenas aprender, mas de fato priorizar e pôr em prática. Jesus aqui está dizendo que ao ensinar a palavra, ao pregar a palavra, isso também está escrito em Isaías 53, verso 1. O profeta vai deixar claro que esta seria uma realidade, e é a realidade de muitos seres humanos. Quem deu crédito, né? Isaías 53 vai dizer quem deu crédito, quem acreditou. Jesus Cristo aqui ele começa a dizer: pois o coração deste povo está endurecido. Coração endurecido. E aí o texto, ele vai seguir dizendo que eles ouvem de mau grado, ouvem de má vontade, com desprezo, ouvem não se importando com o que estão ouvindo, ouvem descartando, desprezando. Então ele está dizendo, ouve de mau grado. Quando você pega essa palavra grado, eu tive a curiosidade de estudar um pouquinho sobre ela, e não foi fácil achar, mas há uma tradução que tem a ver, grado tem a ver com vontade, com desejo, e mau grado, má vontade, mau desejo, enfim. Então o texto está dizendo que eles ouviram de mau grado com seus ouvidos, ou seja, ouviram não se importando, ouviram dizendo, olha, o que ele fala não é bom dar crédito, não se importe. Só que esse texto vai trazer uma revelação que é extraordinária, porque quando Deus comunica a nós a sua palavra, o que Deus está mais desejando e querendo é alcançar o nosso coração. E o coração ele só é atingido por aquilo que nós ouvimos, vemos, sentimos. E quando se ouve de mau grado, principalmente a palavra do Senhor, como é que Deus vai alcançar esse coração? O texto está dizendo que eles ouvem de mau grado e fecham os olhos. Ouviram de mau grado e fecharam os olhos. Então, são dois órgãos, em nós que são precisos para alcançar o coração: o ouvir e o ver. Jesus mostrou diante da multidão muitos sinais, muitas maravilhas, e viram tudo quanto ele fez. Alguns até se alimentaram daquilo que ele realizou, do milagre que ele realizou. Então nós temos aqui pessoas que ouvem de mau grado, fecham os olhos, e aí o texto vai seguir, porque esta é a sequência. Quando você não ouve e não percebe com cuidado aquilo que Deus está falando, o seu coração logo vai estar distante dele. E o coração é que é o mais importante, alcançar o coração. O texto vai dizer que ouviram de mau grado, fecharam os olhos para que não vejam, ouçam com os ouvidos, e olha como o texto segue. Então, para que não vejam e não ouçam com os ouvidos, eles ouviram de mau grado e fecharam os olhos.
para que não compreendam com o coração, aí ele aprofunda um pouco mais, porque quando se alcança o coração, e aí o coração nós podemos usar como a mente, porque é de lá que procede os maus pensamentos, mas nós não vamos saber interpretar corretamente, de fato, esse centro de todo ser humano que é o coração. Ele vai dizer que para que compreendam com o coração, se convertam e eu exclui. Então olha que a conversão real e verdadeira tem a ver com ouvir, ver com cuidado, perceber com cuidado, para se converter a Deus, entregando-se a Ele de todo o coração. Então há esse trabalhar da parte do Senhor em conquistar o nosso coração, e há inúmeros textos na Bíblia, em um dos clássicos, né? O próprio Deus dizendo, quando nós buscarmos ao Senhor, devemos buscar de todo o nosso coração. Mas como vai buscar de todo o coração se não ouviu, se não percebeu, se não entendeu de fato tudo aquilo que Deus está revelando, mostrando, nos ensinando? Então é preciso dar essa atenção absoluta à palavra do Senhor, para que compreenda aí o texto, irmãos. Ele é muito cuidadoso, porque olha o que é o coração. Compreendam com o coração. O coração precisa compreender isso. E eu quero seguir dentro desse texto e pedir que você dê atenção a isso. Conversão verdadeira só vai haver se você ouvir, compreender, entender e permitir essa mudança profunda que vem da parte de Deus no mais íntimo do nosso ser, que é o nosso coração. Jesus Cristo vai dizer que se nós ouvirmos, ou atentarmos para a sua palavra e percebermos com o coração, compreendermos com o coração, haverá então uma conversão verdadeira. Segue comigo dentro da Bíblia Sagrada, e eu quero lá em Gênesis no capítulo 50, há um verso interessante, 50 e o verso 21. Deus, às vezes, para falar ao nosso coração, Ele vai agir de uma forma que muitos não vão entender. Mas é a única maneira dele nos parar para poder fazer com que nós venhamos dar atenção verdadeira a Ele. Algumas pessoas conversam umas com as outras, e a verdade é essa, né? Fingem que estão ouvindo, fingem que estão percebendo, fingem que estão notando, mas a mente e o coração estão em outro lugar. Então o Senhor, Ele requer essa atenção absoluta. Esse texto de 50 e 21 de Gênesis vai dizer assim: agora, pois, não temais. É José falando aos seus irmãos: eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Preste atenção, porque esse texto está falando dos irmãos de José. Esse texto está revelando que o pai de José, Jacó, havia falecido. E o que acontece aqui de fato é que os irmãos de José não perceberam de fato quem era José. José era um filho muito querido pelo pai, e o pai amava a José por causa da sua fidelidade, da sua retidão, do seu compromisso com a sinceridade. Então José era um jovem diferenciado. Enquanto os demais irmãos queriam mais era curtir a vida e viver da forma como bem parecer, José tratava com muito respeito e muita responsabilidade tudo aquilo que o pai colocava em suas mãos. Mas os irmãos não se importavam com José, nem tampouco com o pai. E a intenção deles foi matar José ou tirar José do caminho deles, porque José estava incomodando, declarando verdades, falando de fato que o caminho deles não estava correto. A partir daí José é vendido, é levado, e toda a história muitos já têm ela de cós salteado. José consegue superar todas as crises, passar por todas as situações e alcançar ser o segundo depois de Faraó.
a fome se alastra e todos os irmãos de José, inclusive o próprio pai, vão depender de José, porque José agora que está governando e administrando o alimento para o mundo inteiro. O texto ele vai revelar que esses irmãos de José, eles vão passar por uma situação meio delicada, porque José vai tratar com eles para saber de fato o que estava em seus corações. E eles, quando percebem que é José, eles vão cair em pranto. José os perdoa. Mas essa é a realidade que eu quero que você perceba. Eles não estão crendo que José é de fato o que ele é. Então preste atenção que muitas pessoas são assim, inclusive eles eram assim. O que eles falavam não tinha a ver com aquilo que era a verdade no coração. Então para eles José estava sendo bom devido ao fato do pai estar vivo. E por amor ao pai, ele estava tratando-os daquela maneira. O texto aqui então vai chegar a essa conclusão dizendo que há um desespero no coração dos irmãos. Por quê? Porque o pai morreu. E eles sabem que José tem todo o poder para mandar matá-los, prendê-los. Então eles agora estão desesperados. E aqui eu quero que você perceba, porque essa distância, fisicamente falando, parece ser pequena, né? Falar do que é físico em nós, mente e coração, a distância é pequena. Mas nós falamos aqui, e eu glorifico a Deus porque tenho, de certa forma, nessas últimas semanas sendo ministrado sobre isso, porque eu sempre considerei muito o racional, mas Deus ele age no racional para alcançar o coração. Então, na realidade, quando esses irmãos de José, eles param para pensar, eles vão ficar aflitos e angustiados, eles estão raciocinando. E nesse raciocínio eles estão estressados, ansiosos, desesperados. Mas José é o mesmo José. Ele não é aquele que fala algo com seus lábios e age diferente. Ele é aquilo que ele é. Aquilo que ele fala é o que ele é. E todos nós precisamos atentar para isso. Os nossos lábios não podem falar aquilo que de fato não é. E é para isso que Deus nos convida a andarmos com Ele, a aprendermos com Ele, a vivermos com Ele, a aprendermos a andar conforme Ele nos ensina. Os irmãos de José estão desesperados porque eles sabem que a maioria dos homens agem assim. Falam o que lhes agrada, no tempo que lhes agrada, mas para mudar de conversa é daqui para ali. José, porém, é fiel. José tem um coração temente a Deus. Inclusive, a Bíblia está cheia de testemunhos sobre isso, acerca do próprio José, dizendo que ele estava na casa de Potifar, sozinho, tinha todo o poder na casa de Potifar, mas ele rejeita ficar com a mulher de Potifar, porque ele respeita, ele é fiel, e ele anda em sinceridade. A sinceridade não é de aparência. E aqui que muitos, infelizmente, mesmo sendo, entre aspas, cristãos, se enganam, porque Deus não nos chamou para viver de aparência, mas viver em fidelidade, viver em sinceridade, viver em verdade. José então ele vai estar declarando aos irmãos, e que o texto vai revelar isso para nós. Por quê? Quando você pensa muito em certas situações, eu acredito que, por exemplo, aliás, já é falado muito sobre isso, né? A ansiedade, essa preocupação do que vai acontecer no futuro, do que está por vir. Então, a pessoa se entrega a pensamentos que vai enfermar o próprio corpo. Jesus fala sobre isso: não esteja ansioso sobre coisa alguma, confia no Senhor. Eles não confiam, e a mente dele vai viajar nesses pensamentos de que José agora vai poder matá-los. E nesta aflição e angústias eles estão desesperados, mas José, que é sempre fiel, o texto vai dizer isso, irmãos, eu vou ler novamente, porque José vai chegar para eles, e percebendo esta aflição, ele vai dizer para eles: não temam, não temais, não tenham medo, eu vou sustentar-vos, a vós
e a vossos filhos. E assim, olha isso, irmãos, essa palavra, e eu quero que você perceba isso, por que agora eles ouviram a José? Por que eles não ouviram a José quando José estava na casa do pai? Era o mesmo José, mas por que não ouviram? A diferença é que, nesse momento agora, tem um texto de Oséias, acho que é 2 ou 3, 23, 2, 23. O texto vai dizer, Deus falando a Israel: eu vos conduzirei para um deserto, para que ali vos possa falar ao coração. Então, para falar ao coração de muitos de nós, Deus precisa apertar, Deus precisa levar para o deserto. Muitas pessoas só vão parar para ouvir Deus e deixar Deus comunicar ao coração as verdades eternas que Ele precisa comunicar quando estão no leito, quando já não há mais o que fazer, quando há um desespero e uma angústia fora do normal. Aí param para lembrar de Deus. Talvez os cristãos estejam certos, talvez Deus exista, começa a pensar no Deus que se manifestou em todo o tempo, desde a criação a toda a humanidade. O texto vai dizer então que agora eles estão desesperados, e por isso que eles estão ouvindo a José. Eles não estão mais como nos primeiros dias, em casa, sendo os mais velhos, podendo tratar José da maneira como bem quisesse. Agora eles precisam, num momento de dor, de aflição, de angústia, de ansiedade, de medo, ouvir com atenção, e não ouvir de mau grado, e não ouvir não dando crédito, mas tem que ouvir com atenção o que José está falando. E o texto vai dizer que José consegue agora falar-lhes ao coração. Só conseguiu falar ao coração por causa da situação que eles estão vivendo. E esta é uma situação que todos nós precisamos atentar com muita diligência para isso. Estamos dando atenção a Deus de coração. Estamos na presença dele com todo o nosso coração. Ou só viemos para ouvir e saiu daqui e já se esquece. Só ouvimos e não sabemos depois nem o que foi ministrado, nem o que foi pregado. De fato, você ouve de coração a Deus, porque essas palavras não são minhas, queridos. As palavras são dele. Os lábios são dele, mas as palavras são dele. Se você der atenção à palavra de Deus, ouvir de fato, de coração, haverá milagres na tua vida. Haverá bênçãos sem medidas na sua vida. Há coisas grandiosíssimas que Deus quer fazer em nós e através de nós, mas quando nós ouvimos de mau grado, ouvimos com desprezo, não damos atenção a toda a direção que Deus nos comunica, esquecemos logo ali. Quantas pessoas estão em culto e ouvem uma palavra que traz uma fé extraordinária, e no culto estão no nível altíssimo, mas quando saem do culto, já lhes falta fé, já lhes falta confiança. Por quê? Porque a palavra não falou o coração, trouxe emoção, trouxe algum sentimento que comoveu, mas ela não alcançou o coração, porque se alcançar o coração, o texto lá deixa eu ir lá, é 24 de Lucas. O texto 24 de Lucas, os dois discípulos no caminho de Emaús estão desesperados porque aqueles que eles creram, morreu, está classificado morto e enterrado. Já faz 3 dias, e eles vão conversando no caminho desesperados porque acabou a esperança. Por que eles estão indo desesperados, dizendo que acabou a esperança? Porque eles não ouviram de coração. Jesus vai chamá-los de nécios, tardios em ouvir, porque eles não ouviram tudo que Jesus falou de coração. Jesus disse por várias vezes: no terceiro dia eu ressuscitarei, mas ninguém ouviu. Raros aqui ouviram. E a Bíblia vai dizer que Jesus está no caminho com eles, e o texto que eu quero ler é o 32, que diz assim:
Jesus vai se manifestar a eles ao partir do pão, e eles vão perceber que é Jesus. E olha o texto, irmãos. Por que eles perceberam isso só depois que Jesus partiu, só depois que eles entenderam que era Jesus? Por que é tão difícil para nós percebermos isso antes? Tem momentos, eu já participei de momentos assim, inclusive aqui, tem momentos que para mim são tão gratificantes. Por quê? Porque eu sei que não sou eu falando. Eu sei que eu consegui perceber algo e transmitir algo que não é meu. Eu fico maravilhado porque é algo muito íntimo, muito interiorizado. Esse texto está dizendo o seguinte, que eles estão andando com Jesus no caminho, mas quantas vezes Jesus não ministrou, não falou, e hoje, nesse momento agora em que eles estão vivendo, é que eles vão dizer isso aqui, disseram um ao outro, depois que Jesus partiu, não nos ardia o coração quando Ele falava conosco, e quando nos abria as Escrituras pelo caminho. Então veja que eles só vão perceber que Jesus está conseguindo falar ao coração deles. Por quê? Porque eles estão vivendo uma decepção, eles estão vivendo uma tristeza, eles estão vivendo uma angústia, porque Jesus está morto, a esperança morreu, e agora eles estão dando uma atenção plena àquilo que Jesus está falando, e percebendo os detalhes do que Jesus está falando. Jesus está dizendo, olha, que ele começou, a Bíblia diz que Jesus começou a falar desde de Gênesis, profetas, ele foi falando de tudo sobre o que está na Bíblia registrado sobre ele. E agora eles estão percebendo com atenção de tal maneira que o coração ardia por causa da palavra do Senhor. Tudo que Deus quer de mim e de você é alcançar o nosso coração. Ele diz, filho, dá no teu coração. Dá no teu coração. E coração, irmãos, é uma atenção plena. Eu ouvi uma frase que me marcou, alguém dizendo, olha, quando você for na igreja cultuar, não é a igreja que vai prestar um culto ao Senhor, não é a multidão, é cada pessoa individual. Então, quando você for à igreja, preste o teu culto ao Senhor da forma mais intensa, com uma entrega mais plena. Não fique olhando de volta, não perceba ninguém, não olhe. Se não tiver ninguém, faz a sua parte. Você foi lá para cultuar a Deus. E Deus está sondando isso, irmãos. Deus está vendo isso no nosso coração. Há uma multidão de milhares e milhões. Mas no meio da multidão tem 1, 2, 10, quantos que de fato estão entregues de coração para cultuar, para louvar, para adorar? Quem está aqui nesta noite de coração diante do Senhor? Eu não posso fazer juízo sobre isso. Só Ele sabe. Segundo Samuel, é um dos textos mais ricos da Bíblia, né? Se eu não me engano é o 16, segundo Samuel 16, 7. Quando Samuel diz, olha, aliás, Deus diz a Samuel, eu não vejo como vê o homem, porque eu estou vendo o coração, estou olhando para o coração. E aí, é tanto espetáculo, é tanto barulho, se dança, se pula, se faz tanta coisa. Mas Deus está olhando o quê? O coração. Quando Davi estava, irmãos, dançando naquela rua sozinho, como rei, no meio daquela turma toda, ele dançando, rodando, fazendo todo o espetáculo lá na rua, ele não estava nem aí para ninguém, ele estava fazendo aquilo de coração, adorando a Deus. Ele não estava nem aí para quem estava olhando. O coração dele estava entregue em adoração a Deus. E Deus recebeu. Então todas as nossas atitudes, tudo se não for de fato de coração, é vão, é inútil. Que nesta noite o Espírito Santo possa comunicar ao teu coração e que nós venhamos ter o nosso coração como os 2 discípulos no caminho de Emaús, ardendo por mais da presença de Deus, queimando por mais da presença dele, desejando ardentemente a presença dele, desejando ardentemente ouvir a voz dele. É a voz dele que vai te curar, é a voz dele que vai trazer resposta para você, é a voz dele que vai te fortalecer. Se você ouvir a voz dele,
ainda que esteja 4 dias morto numa sepultura, de lá você sai, se você entender que é a voz dele que muda todas as coisas. Que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo possa alcançar teu coração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei suas lutas, suas dores, suas angústias, mas este é o momento mais especial para Deus, porque em outro momento você não para, em outros momentos você não ouve. Quantas foram as vezes que alguém chegou para você e disse: vamos lá ouvir Jesus falar conosco hoje? Não, hoje não tem tempo, hoje não dá, tem isso, tem aquilo outro. E quantas vezes? E aí de repente a angústia, a dor, as tristezas batem, e aí não tem mais ânimo para a festa, não tem mais alegria para compartilhar com os amigos, aí vai buscar o Senhor. Há um texto riquíssimo, eu vou encerrar aqui, há tanto para falar sobre esse tema, mas vou encerrar por aqui. Há um texto riquíssimo que Paulo escreve dizendo que a tristeza, segundo Deus, produz salvação, porque na tristeza Deus consegue falar ao nosso coração. Quando estamos tristes, abatidos, Deus consegue ministrar o nosso coração. Mas quando temos tudo, às vezes somos até como Saul, né? Chegou a ser rei, não quis mais nem ouvir Deus. Quando temos tudo, decidimos do nosso jeito, fazemos da nossa forma. Bendito seja o Senhor. Que nesta noite o Espírito Santo possa comunicar essas verdades eternas ao teu coração. Que você o ouça de coração. Curva a tua cabeça, deixa eu orar com você. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu venho falar com o Senhor mais uma vez e pedir que o Senhor venha nos sarar, para que não venhamos ser, meu Pai, como aqueles que a tua palavra tanto condena, hipócritas, que mostram uma aparência que convence a tanta gente, mas o Senhor continua o mesmo, e a tua palavra diz que o Senhor não muda. O Senhor continua olhando e buscando corações sinceros, verdadeiros. O Senhor continua buscando vidas que sejam fiéis. A tua palavra declara que o Senhor procura os fiéis sobre a terra. Que o Senhor possa nos achar nesta noite. Que o Senhor possa achar a nossa família, o nosso lar. Que nós venhamos ter, meu Pai, um coração sensível para ouvir tua tão amável voz, tão bendita voz. Que voz maravilhosa. Voz que nos cura, que nos sara, que nos traz tanta vida, vida tão abundante. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus, assim como naquele dia José conseguiu falar ao coração dos seus irmãos, que todos os dias da nossa vida tenhamos a sensibilidade de ouvir a tua voz falando ao nosso coração. Dá-nos esta comunhão, esta intimidade, a ponto de ouvirmos o teu Espírito a nos dirigir, a nos direcionar, a nos orientar, a nos ensinar. Estenda as tuas mãos, Pai, sobre cada vida e cada família que se representa neste lugar nesta noite. Faz, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor nos deu Jesus
Eu te louvo porque Jesus nos deu o Espírito. Eu te louvo por essa presença e que essa mesma presença possa agir em nós, trazendo mudanças profundas, meu Pai. Profundas. Tão profundas que venhamos andar com o Senhor. Andar com o Senhor como Enoque andou, andar com o Senhor como Elias, com tantos servos do Senhor, caminhavam com o Senhor noite e dia. Tenhamos essa intimidade, essa comunhão. Eu quero entregar cada vida nas tuas mãos. Os que estão aqui presentes, os que irão ouvir esta palavra, que o teu Espírito possa comunicar essas verdades eternas. E que haja conversão profunda, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Entrego as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo perdão, graça e misericórdia sobre todos nós, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. E aplaude forte o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Aplaude forte para Ele. Bendito seja Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o teu coração seja inteiramente dele. Bom Espírito. Que Ele nos faça mergulhar nas suas águas purificadoras. Oh, meu Pai, vamos colocar de pé. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a dá-me um coração igual ao teu. Bota a mão no coração, cante mais uma vez. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Aplaude mais uma vez o nome do Senhor. Boa semana de bênçãos sobre a tua vida, na casa da tua família. Deus te abençoe a todos. Amém. Glórias a Deus.